Em mais um episódio da série Meus 3 Mais, eu trago a vocês os meus 3 discos preferidos do Megadeth. E ó, foi difícil escolher, viu? Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu vou interromper um pouco esse papo porque eu tenho uma dica sensacional para você, que é o novo livro do Dave Mustaine do Megadeth, Memórias do Heavy Metal. São 368 páginas de uma sinceridade desconcertante, fotos, são histórias inacreditáveis. Você pode adquirir esse livro com um kit exclusivo que vem com o paper do Mustaine para você montar, uma réplica dos primeiros flyers dos shows do Megadeth e vem com um marcador de página. Só que esse kit ele só vai durar enquanto tiver no estoque. Você já sabe como faz. Clica aqui no link aqui abaixo ou no QR Code e preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica. E aí, na compra, você vai ter um enorme desconto. Não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, estou aqui para mais um episódio da nossa série Meus 3 Mais, onde eu trago os meus 3 discos preferidos de quem quer que seja, ou podem ser também meus 3 menos. Estou preparando 2 episódios dos meus 3 menos que vocês não vão acreditar. Mas enfim, antes, evidentemente, de você assistir esse vídeo, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, né? Clicar sininho, essas coisas todas. Você vai também visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos maravilhosos, como essa camiseta aqui, ó, incrível. Você sabe de quem é. Você sabe quem é esse cara, né? Pois é. Então, foi muito difícil escolher os meus 3 discos preferidos do Megadeth, porque eu gosto de todos, né? Pra você ter uma ideia aqui, ó. Tenho, ó, todos os discos aqui, tem o Killing Is My Business ainda em LP, aquela coisa toda. Mas enfim, escolhi os meus 3 favoritos hoje, nessa data em que eu estou gravando esse vídeo aqui. E eu não vou colocar numa ordem, não. Não, pode até ser. O meu disco favorito do Megadeth é o Countdown to Extinction, tá? De 1992. Aqui, ó. Você já conhece. Pra mim, esse disco aqui, ele é logo de cara, ele é uma consequência da mesma estratégia usada pelo Metallica no Black Album, tá? Ou seja, a estratégia era ampliar a base de fãs, né, com um som mais radiofônico e perfeito dos clipes da MTV, mas sem perder o peso, só que deixando de lado um pouco aquela abordagem sonora mais radical, como no caso desses 2 discos aqui, ó, tá? Calma. Isso fez com que os fãs do Megadeth também tivessem aquela mesma reação dos fãs mais radicais do Metallica. Acusaram a banda de ter se vendido, sabe? Tipo uma bobagem tremenda. Tanto é verdade, cara, que assim como aconteceu com o Metallica, a estratégia do Megadeth também deu muito certo. Porque os shows passaram para locais maiores, lotados, a banda vendeu milhões de discos e, obviamente, a intenção inicial, que era aumentar a base de fãs, isso foi conseguido. Você pode perguntar para qualquer amigo, ou mesmo no seu caso, por exemplo, qual foi o primeiro disco do Megadeth que ele ouviu. Muita gente vai dizer que foi o Countdown to Extinction. E aí, obviamente, que todo mundo que gostou desse disco foi atrás dos outros anteriores. Não tenha dúvida disso. Falando especificamente do Countdown to Extinction, basta você ouvir pauladas como Symphony of Destruction, Skin of My Teeth e Sweating Bullets, não por acaso as 3 músicas que viraram clipes, pra sacar, bicho, que a banda tinha subido de patamar, que é aquilo que
todo mundo dentro do metal quer. Do Judas Priest ao Iron Maiden, do Motorhead ao Slayer. Não tenha dúvida disso, todo mundo quer a mesma coisa, subir de patamar. E para isso é preciso que você amplie a sua base de fãs. Óbvio, a performance da formação clássica do Megadeth, que é aquela do disco anterior, que é, obviamente, o Dave Mustaine, o Dave Ellefson, o Marty Friedman e o Nick Menza. Essa formação, cara, aqui, ela tava mais azeitada, vamos dizer assim, do que nunca. E tem um detalhe fundamental nesse disco, a produção do Max Norman. Porque ele foi o cara que deu aquela, vamos dizer assim, aquela polida necessária no som da banda, enxugando todos aqueles excessos dos arranjos e diminuindo o andamento de várias músicas. Isso significa o quê, cara? Que cada canção desse disco foi retrabalhada minuciosamente desde o período da pré-produção das demos. As influências do thrash metal ainda estão aqui, só que de um modo mais palatável, você tá entendendo? Que para quem não era muito acostumado com o estilo, né? Agora, os riffs, cara, continuam absolutamente ganchudos, como sempre foram. Como, por exemplo, High Speed Dirty. Tem um riff sensacional. E é curioso que esse disco ele foi gravado num clima externo muito tenso, por conta daquela enorme revolta popular que aconteceu depois do espancamento do Rodney King pela polícia de Los Angeles. Tanto que as gravações desse disco aqui, às 6 da tarde, tava todo mundo indo embora do estúdio, sabe? Todo mundo com medo daquela confusão toda, daqueles saques, era um clima de revolta popular, de motim total, cara. Então o que acontece? Dava 6 horas da tarde, bicho, todo mundo ia embora. Obviamente, para não se arriscarem a tomar tiros. As letras das músicas desse disco, elas continuam a versar sobre os podres da política, o excesso, o excesso de o militarismo desenfreado. Por exemplo, você pega, por exemplo, Architecture of Aggression, por exemplo, ela mete o pau no então presidente do Iraque, Saddam Hussein. Lembra que na época rolava aquela guerra do Golfo. Teve muita gente, cara, na época do lançamento desse disco, que criticou duas ótimas músicas, por exemplo, desse álbum, que são mais cadenciadas e são músicas excelentes, que é a Foreclosure of a Dream e a Captive Honor. Essas músicas foram criticadas, cara, porque elas tinham violões no início de cada uma delas, cara. Um troço, um tipo de mimimi simplesmente ridículo, né? Porque o disco, cara, é uma pedrada atrás da outra, cara. Mesmo que, como eu já falei, com o andamento um pouco mais cadenciado. Você pega, por exemplo, a própria música título, a Countdown to Extinction. Você pega, por exemplo, outra canção aqui que é muito legal, que é a Ashes in Your Mouth. Qual outra? A Psychotron. Pra mim, esse disco aqui é um clássico, né? Que inclusive ele recebeu uma continuação muito boa nesse outro álbum aqui. Cadê? Ah, tá aqui, peraí, vou mostrar aqui pra vocês. A continuação desse disco aqui também é bem legal. Por quê? Porque resultou no Euthanasia, tá? Que é outro disco também que eu gosto bastante, mas hoje não entra aqui na minha seleção dos 3 preferidos aqui do Megadeth. Então Countdown to Extinction é o meu favorito. Óbvio que outro disco favorito, não só na discografia do Megadeth, mas na discografia inteira do metal, é o Rust in Peace, né? Não tenha dúvida disso. Aliás, essa ediçãozinha é muito legal, cara, porque ela imita o LP, ó. Olha que bacana. Legal, né? Pois é.
esse disco aqui é um caso sério. Porque para ele ser o que ele é, simplesmente genial, a entrada do Marty Friedman, ex-guitarrista do Cacophony, e do então desconhecido batera Nick Menza, né? Nick Menza, pra você ter uma ideia, ele era técnico de bateria do baterista anterior do Megadeth, que era o Chuck Beller, que tinha sido demitido junto com o guitarrista Jeff Young. E a entrada desses dois, cara, mudou a sonoridade do Megadeth para muito melhor. E assim, como eu disse, que o Dave Mustaine usou, né, da mesma estratégia que o Metallica tinha usado aqui no Black Album para fazer o Countdown to Extinction, o Mustaine certamente olhou, já tinha olhado pro quintal do Metallica para fazer o Rust in Peace, quando ele viu e ouviu o Injustice for All, tá? Por quê, cara? Porque o Mustaine juntou com os amigos dele, no caso, essa nova formação, um repertório com temas, canções repletas de partes diferentes dentro de uma mesma música, dentro de uma mesma composição. Você pega, por exemplo, Five Magics e a última faixa do disco, que é Rust in Peace Polaris, você tem um exemplo disso, cara. São várias sessões, vamos dizer assim, dentro das mesmas músicas, que é uma característica do Justice for All. E tudo que você ouve aqui no Rust in Peace é muito complexo, né? Até mesmo para os padrões do metal. É um som, cara. Quem é músico que tenta tocar as canções desse disco percebe o quão desafiador é você tirar essas músicas. E a parceria do Mustaine com o Marty Friedman, aliás, tem uma história interessante. Por muito pouco o Marty Friedman não entrou na banda. Sabe por quê? Porque já estava tudo meio acertado para volta do Chris Poland. Que era o antigo guitarrista da banda, que tinha inclusive gravado esse disco aqui que eu adoro também, que é o Peace Sells, But Who's Buying, né? Então já estava tudo meio que certo. Aliás, essa ediçãozinha aqui também é bem legal também, que ela imita o vinil. Olha que bacana aqui, ó. Legal, né? Recomendo, viu? Mas enfim, o Chris Poland já estava quase tudo certo para ele voltar para a banda. Tanto que, inclusive, ele chegou a gravar algumas das demos das canções desse disco aqui. Aí eu não sei o que aconteceu, deu um problema lá com o empresário do Megadeth. E o que acontece? O Chris Poland não voltou e o Dave Mustaine chamou o Marty Friedman. Porque o Marty Friedman tinha enviado para o Dave Mustaine o disco solo dele, que é o Dragon's Kiss, tá? E aí o Mustaine ouviu esse disco, o Mustaine ficou louco, falou, não, vem cá trabalhar comigo, e foi o que aconteceu. Então a parceria guitarrística, vamos dizer assim, do Dave Mustaine com o Marty Friedman desse disco é algo absolutamente fora do normal, porque são dois estilos, duas maneiras de tocar completamente diferentes. E é engraçado porque são muito diferentes, mas ao mesmo tempo elas formam uma simbiose que é um negócio impressionante. Você percebe isso nitidamente quando você ouve as duas primeiras espetaculares canções desse disco, que é a Holy Wars, The Punishment Due e a Hangar 18. Cara, aliás, eu vou falar uma coisa pra você, meu amigo e minha amiga. A introdução da Holy Wars, ela é tão marcante que pra mim é o Smoke on the Water do metal. Deu pra entender? Quando entra aquela introdução, é o Smoke on the Water do metal. E no disco inteiro, cara, os solos de guitarra são simplesmente soberbos.
Hoje, os meus favoritos são os solos que estão em Lucretia e em Tornado of Souls. São os meus dois solos, os meus solos favoritos desse disco todo. Agora há pouco eu falei da importância do Max Norman para a produção do Countdown to Extinction. E o Max Norman já tinha trabalhado com a banda antes, nesse disco aqui. Só que não como produtor, na parte de mixagem. Porque o produtor desse disco aqui, cara, foi o Mike Klink, que era o cara que tinha produzido o Appetite for Destruction do Guns N' Roses. Só isso. Só que nessa época, cara, ele já estava com a cabeça nos dois Use Your Illusions do Guns N' Roses. Então ele não acompanhou, não fez lá um papel de produtor desse disco, que acabou recaindo em cima do Max Norman. Por isso que a banda gostou tanto do trabalho dele que chamou o cara para produzir e não mais apenas para mixar. E tem um outro detalhe, cara, esse disco aqui foi numa época que o Dave Mustaine estava meio que se limpando aqui daquele excesso de drogas, aquela coisa toda. E ele mesmo tá tocando melhor nesse disco. Assim, de uma certa forma, essa limpeza dele na época contribuiu para um trabalho de guitarra dele que é sensacional, que era muito acima dos discos anteriores. Então esse disco aqui também é um dos meus favoritos, mas fácil. Assim. E não só na discografia do Megadeth, mas na discografia... Tudo que se refere a heavy metal, Rust in Peace tem que estar lá. Meu terceiro favorito, ele costuma variar. Às vezes é o Peace Sells Who's Buying, às vezes é o Euthanasia. Mas hoje, no dia da gravação desse vídeo que você está assistindo, o meu terceiro favorito é o mais recente. É o Dystopia. Tá? Por quê? Porque foi o disco, cara, que causou uma grande comoção dentro do show business do metal e principalmente com relação aos fãs. Ele causou uma comoção, cara, porque ele de uma certa forma ele espantou aquela sensação de mesmice que o Megadeth vinha propiciando com alguns discos que eu acho muito legais, mas assim, que passaram meio batidos. Por exemplo, o Endgame, o 13, o Super Collider, que eu gosto bastante. Esses discos eles passaram meio despercebidos assim. Só que quando saiu o Dystopia, a coisa mudou totalmente. Primeiro porque havia uma expectativa, cara, de que esse disco aqui seria gravado pela formação clássica, né? Ou seja, com o Nick Menza e com o Mark Friedman e o David Ellefson. Mas aí acabou não rolando, né? Teve problema, questão de dinheiro, aquelas coisas todas, tal. Por isso que as presenças do então batera do Lamb of God, que era o Chris Adler, e do Kiko Loureiro, precisam ser muito saudadas em relação ao final, ao resultado final desse disco aqui, cara. Embora até hoje se discuta o quanto ambos realmente participaram das composições, do processo de composição, é absolutamente inegável, cara, assim, que a presença de ambos fez com que esse disco se transformasse, na minha opinião, numa quase obra-prima do metal moderno. O som é mais agressivo do que os discos anteriores que eu citei, mas ele tem aquele polimento cristalino, né? Que eu acho muito legal quando o peso é mantido, como no caso, que deixou tudo aqui sensacional, cara. E o disco já abre com uma porrada absurda, que é The Threat is Real. E é engraçado que esse disco aqui ele tem umas surpresinhas, assim, que evidentemente depois que você assistir esse vídeo aqui, você vai ouvir com um pouquinho mais de atenção e você vai perceber. Vou te dar um exemplo. Tem uma vibe muito discreta, uma vibe hendrixiana, vamos dizer assim, tá? Muito bem escondida, por exemplo, numa canção chamada Fatal Illusion. Tem um arranjo de cordas
absolutamente sensacional e também meio escondido numa canção chamada Poisonous Shadows. E tem também, se você prestar muita atenção, tem uma música aqui, como é que eu vou dizer? Chamada, cadê aqui? Foreign Policy, que ela dá uma resvalada no pop punk. Você nunca tinha prestado atenção nisso, né? Presta atenção. Então presta atenção nessa vibe. Tá tudo escondido ali. Essa vibe meio... Tem uma vibe Jimi Hendrix, então, na Fatal Illusion. Tem um arranjo de cordas muito legal numa canção que é soturna, que é a Poisonous Shadows. E tem essa vibe meio pop punk na Foreign Policy. E esse disco também tem outros petardos espetaculares do metal, por exemplo. Por exemplo, Death From Within, né? Tem também outras canções que são brilhantes, por exemplo, essa Post-American World é sensacional. Uma das minhas favoritas é Lying in State, que é pesadíssima. E tem um tema instrumental que chama Conquer or Die, cuja longa introdução com violão claramente é de autoria do Kiko Loureiro. Claramente, não tenha dúvida disso. E eu tô atrás da edição desse disco aqui, que tem como faixa bônus, cara, uma versão espetacular da não menos maravilhosa Melt the Ice Away, que é daquele grupo criminosamente subestimado, aquele grupo britânico que é o Budge. Pois é, eu ainda tô atrás dessa edição, que tem essa faixa bônus. Quem sabe eu acho por aí. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esses então são os 3 discos preferidos do tio aqui, dentro da discografia do Megadeth, tá bom? Não esquece de deixar aqui nos seus comentários quais são os teus discos preferidos do Megadeth. Os 3. Pode colocar aqui embaixo. Também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal. Não esqueça de visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui que eu estou usando. E eu volto muito em breve com mais um assunto aqui para trazer aqui no canal. E estou preparando os meus 3 menos. Se prepare, que vocês vão ficar muito indignados. Então, para finalizar, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.